Seja muito bem-vindo a mais um Rosadas Cash e hoje a gente vai falar sobre planejamento estratégico. Como você faz um planejamento estratégico para o seu supermercado. A gente vai mostrar passo a passo aqui, fica com o vídeo até o final para você entender como você vai implementar essa metodologia na sua loja. Seja pequena, grande, vai funcionar em ambos. E hoje, como convidado aqui, que já não é mais convidado, faz parte do nosso Rosadas Cash, Jameli Matos! Fala, pessoal! Vamos falar sobre planejamento dentro do nosso supermercado. Então, planejamento estratégico é um conceito de você pensar o seu negócio nos próximos 3 a 5 anos. Então, ele normalmente é plurianual, que a gente chama, né? A gente faz o planejamento de vários anos. Basicamente, você vai pensar o seu negócio daqui a 5 anos e depois você vai fazer um planejamento de curto prazo para o primeiro ano. Então, aonde você pensa em estar? Eu costumo já usar a seguinte prerrogativa, né? Imagina você agora se teletransportando para dezembro, a gente está em 2024, né? 5 anos para frente, dezembro de 2029. Imagina você agora se transportando para dezembro de 2029, olha para o lado, o que você está vendo? O que você está vendo de estrutura? O que você está vendo de lojas? São quantas lojas? Como é que está a tua estrutura financeira? Quanto é que você está vendendo? Beleza. Agora olha para trás e vê como isso desenrolou ao longo do tempo. E o planejamento é sobre isso, é sobre você olhar para frente, pensar qual o futuro que você quer ter, o futuro praticamente provável, e aí você vir planejando. Lembrando que se você fala assim, quero ter 30 lojas, e você tem 10, você vai ter que crescer numa velocidade. Se você falar, quero que tenha 30 lojas, tenho 10 lojas, quero ter 15, você vai andar em outra velocidade. Quanto mais arrojado for seu planejamento, mais trabalho, energia, dinheiro você tem que fazer para conseguir chegar lá. Então é importante, quando a gente fala de planejamento estratégico, entender isso, né? Mas aí eu posso botar uma meta muito arrojada? Pode, você só vai gastar mais dinheiro, gente. E aí tem que ver se você tem viabilidade para poder atingir uma meta. Por exemplo, eu sentei hoje, inclusive, para fazer um código de cultura de um Black Belt, e aí eu tava falando com ele sobre revisando a visão dele de futuro. Isso. E na revisão de futuro ele falou assim, quero ter 30 lojas em 5 anos. Eu falei assim, para ter 30 lojas em 5 anos, ele tinha 9. Falei, para ter 30 lojas em 5 anos, você vai precisar ter 21 lojas. Eu falei, na verdade era em 3 anos, né? Falei, 21 lojas em 3 anos. 21 por 3 dá 7 lojas por ano. Você consegue abrir 7 lojas por ano? Não conseguimos. Quantas lojas você consegue abrir? Sei lá, 2, 3, se estourando. Então, em 5 anos, 3 vezes 5 vai dar 15, com mais 9, ele vai a 20, mas não chega em 30. Sim. E ele não deve abrir 3 por ano. Ele deve ficar o primeiro ano sem abrir loja. Beleza, então planejamento é sobre isso. Só que antes de você montar o planejamento, você tem que fazer uma análise antes. Para você poder entender como é que está o cenário inserido da sua loja, o que você tem dessas coisas. E aí, Jean, responde para mim. Quais são as análises naturais que a gente faz ali num planejamento estratégico de um supermercado? Isso. Cara, começando, né, é legal demais, não sei quando você vai estar assistindo nosso podcast, mas nós estamos em outubro de 2024 e normalmente os planejamentos estratégicos eles são feitos 3 a 4 meses antes. Tá no momento, né? Tá no momento. Então, se você tá vendo, tá no momento. Como o Leandro falou, quando a gente faz um planejamento estratégico, normalmente o planejamento estratégico ele visa alinhar missão, visão e valores da empresa. Missão e valores são coisas mais fixas, né? Então a gente tem uma missão ali a cumprir e essa missão normalmente ela não vai variar muito ao longo dos anos. Os valores também nossos não vão variar muito ao longo dos anos, porém a visão do futuro da empresa ele vai ser alinhado, o planejamento estratégico ele vai se alinhar com a visão da empresa, como você falou. Eu quero ter 30 lojas. Ok, então essa é a visão da empresa para daqui a 5 anos. Né? Existem supermercados, por exemplo, aqui que tem, qual é a visão? Ser o maior grupo de supermercados premium do Brasil. Pão de Açúcar. Né? Então, existe essa visão. E aí, como é que você começa a analisar? Primeiro é previsibilidade. O que você está tensionando fazer, como você falou, é realizável? Né? Você não pode colocar uma coisa fora da realidade, senão a sua equipe não compra esse planejamento estratégico. Se for uma coisa muito fora. E aí, a primeira análise que a gente faz, né, é a famosa análise SWOT. Né? SWOT vem do inglês, né? Strengths, Weakness, Opportunities e Threats, ou seja, forças e fraquezas, ameaças, oportunidades e ameaças. Então a análise SWOT é um quadradinho,
né? Aqui vai a dica, é um quadrado, né? São um jogo da velha, onde você tem que analisar, né? Primeiro, o seu ambiente interno. O que é seu ambiente interno? Forças e fraquezas. O que você é bom? Né? Então, eu tenho o melhor açougue da cidade. Ok. Qual a sua melhor fraqueza? Minhas lojas são muito pequenas. Ok. Então, você vai analisar e você vai tentar, baseado nisso, aumentar a sua loja. Primeiro, aumentar a sua loja para diminuir suas fraquezas e melhorar suas forças ou em outros departamentos. No ambiente externo, você tem que ver oportunidades e ameaças. Oportunidades, abertura de loja, melhoria de equipamento, melhoria de compra, né, de negociação. Então, quais são as oportunidades que você vislumbra nos próximos, vamos dar um exemplo, 5 anos? Né? O mercado está em baixa, muita loja querendo fechar e eu tenho dinheiro em caixa. Então, isso é uma oportunidade, você pode aproveitar. Mas, pelo outro lado, você tem ameaças. Então, quando a gente fala forças e fraquezas, ambiente interno, oportunidades e ameaças, ambiente externo. Né? Ameaças, o que eu tenho nesses 5 anos de ameaça? Eu posso ter a abertura de concorrentes muito maiores do que eu, e eu tenho que lidar com isso. Eu posso ter o término de benefícios fiscais que hoje eu me acredito, né, corretamente, né, sem fazer nada de errado. Então, eu estou numa região que tem um benefício fiscal e esse benefício fiscal vai se extinguir, isso também se torna uma ameaça, eu perco competitividade. Né? Então, o primeiro passo de você fazer um planejamento estratégico é você alinhar, fazer a análise da sua empresa do ponto de vista, né? Eu ver forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Baseado nisso, eu preparo um planejamento, como o Leandro falou, eu vou desdobrando o meu planejamento de 5 anos, eu vou desdobrando ele em períodos menores. Qual é o meu planejamento para 1 ano? Qual é o meu planejamento para o 2º ano, 3º ano? E aí eu vou desdobrando em meses e isso aí eu transformo em metas. Como é que eu estou vendo? E aí eu começo a acompanhar e de forma mensal, trimestral, semestral, eu tenho que falar o acompanhamento disso. Então, assim, primeira coisa é alinhar visão com o que eu quero fazer e fazer uma análise de SWOT, né? Aí eu gostaria agora de saber do Leandro. Leandro, o que além disso você incluiria nesse planejamento aí? Eu gosto muito de uma análise que eles chamam de fatores críticos de sucesso, né? Que basicamente é pegar os principais fatores críticos de sucesso, seja ele marca, pessoas, tecnologia na loja, e você fazer uma matriz. Eu não sei se você já viu, tem uma matrizinha que a gente faz, que é de o que você tá, que é uma análise também interna, né? Que é você fazer o seguinte, como isso aqui está eficiente dentro da minha loja e quanto isso é importante na minha... É a matriz importância e nível de eficiência dentro, né? E aí você vai colocando elas nos quadradinhos ali onde estão. Para que serve isso? Para você entender o seguinte, quando você... E aí, nessa análise, você só pode botar uma coisa por quadradinho. E aí você começa a avaliar assim, a minha estratégia de marketing é muito importante. Aí você, vai lá para o final. E como é que tá ela? Ela tá num nível médio. Então, são 5 níveis, né? Tá no meio ali, no nível 3. Legal. Beleza. Aí você fala assim, e como é que tá a sua parte de desenvolvimento de equipe? Isso para mim é imprescindível hoje, né? Hoje tá uma droga para conseguir achar gente, né? Aí vamos botar no 5. Mas, e como é que tá o nível de vocês? 3. Aí está no mesmo nível que, por exemplo, a sua parte do seu marketing. Aí você vai falar o seguinte, mas qual é mais importante, o desenvolvimento de equipe ou o marketing? Para mim hoje o marketing na minha empresa é mais importante. E aí o desenvolvimento de equipe fica do lado. E aí você vai classificando e não pode ocupar o mesmo quadradinho. Quando você vai ver que existe um conglomerado para um canto. E aí o que você vai fazer? Aonde tiver conglomerado são os fatores que realmente você tem que destacar e valorizar naquilo ali. Então, essa análise de fator crítico de sucesso ajuda demais a você analisar ali o que realmente é importante, quais pontos você precisa não só destacar, mas também melhorar ali dentro do dia a dia. E agora, passando a bola para você. Eu sei que tem outras análises. Que outras análises a gente poderia fazer para um planejamento estratégico realmente efetivo? Uma coisa que eu acho muito importante
e que muitas vezes a gente deixa de fazer, é você fazer a análise da sua cadeia de processos, né? Porque a gente vai crescendo, a gente vai aumentando, mas muitas vezes a gente não planeja isso. E aí o que acontece? A gente fica meio que processos dormentes, são coisas que a gente sabe que tem que fazer, só que a gente nunca faz, né? Então, quando você faz um planejamento estratégico, o ideal é que você pegue a sua cadeia de processos, como você citou. O marketing. Ok, marketing é importante para mim. Quais são os processos que eu tenho que rodar no marketing para que eu atinja o meu objetivo, né? E aí você vai mapear os processos, você vai fazer uma cadeia de processos ali. O meu comercial é muito importante para mim. Quais são os processos que eu tenho que rodar? E aí, citando um exemplo, por exemplo, dentro do meu comercial, eu tenho que ter um processo de cadastro de produto novo, de SKU novo. Eu tenho que ter um processo de troca, eu tenho que ter um processo de negociação de pedido, eu tenho que ter um processo de acordo comercial por escrito e assinado. Eu tenho que ter um processo de pedido pelo sistema, ou seja, eu vou mapeando os processos que vão impactar essa minha estratégia de crescimento. E muitas vezes a gente não faz isso. E aí a gente cresce meio que capenga. E em algum momento isso se torna um gargalo no nosso crescimento e impede o nosso crescimento. Então, dentro do planejamento estratégico, como a gente está falando aqui, né? Nós temos a cultura da empresa, a gente fez uma análise de ameaça, a gente fez uma análise de coisa, e eu vou analisar a minha cadeia de processos para saber se tudo que eu preciso, de fato, para atingir meu objetivo, ele existe ali. E aí volto a dizer, está faltando um processo lá no financeiro de conciliação bancária. Ok, quanto tempo eu levo para implantar isso? Aí vira plano de ação, né? Vira uma meta com plano de ação. Poxa, mas a minha conciliação bancária eu não quero olhar o extrato. Eu quero usar arquivo KNAB 410, com transferência automática, para que o banco mande o arquivo, o meu sistema debaixa automaticamente no meu contas a receber. Não, isso aí você vai levar 6 meses para implementar. Ok. Então você vai ter uma meta e um plano de ação para fazer, alguém vai ser responsável por aquilo ali, né? Não, a minha conciliação de cartões eu quero que ela seja integrada com o meu RP, olhando arquivos eletrônicos então eu vou ter que ter uma meta, mas isso tá dentro da sua cadeia de processos, né? Se você não tiver isso, em algum momento você empaca, porque você não vai ter certeza do que o dinheiro está entrando e você vai ficar em dúvida se pode ou não pode avançar, né? Então é importante que você avalie a sua cadeia de processos, tudo que você precisa para crescer está ali. Vai dar um pouquinho de trabalho, dependendo do tamanho da loja, você vai ter ali, talvez, só no nosso checklist, né, tem 115 processos que eles têm que ser verificados ali no checklist da controladoria, da diretoria, né? E além disso, você tem os processos normais que você tem que rodar dentro de cada departamento. Mas, uma vez que você coloca isso para rodar, o seu crescimento vai estar imensamente facilitado. Então, você tem que conhecer a sua cadeia de processos, até para saber qual é o processo mais importante, que você, como você falou, que você tem que focar naquele momento. Eu não tenho prevenção de perda. Então beleza. Quais são os processos embaixo da prevenção de perda? Eu vou chegar para o Leandro. Leandro, eu preciso que você me mande aqui, ou me escolha aqui o seu melhor mentor de prevenção de perda e que ele estruture o meu departamento. Quais são os processos que eu tenho que rodar? Auditoria, checklist de rendimento, livro de protocolo para dar etiqueta para o promotor quando entra. Tudo isso é um processo, tá? E isso pode facilitar ou dificultar o meu crescimento. Porque conforme você vai estar crescendo, poxa, eu não tenho um protocolo na portaria para entrar de promotor, então se o cara vier com uma camisa da FENSA, da Coca-Cola, ele entra na minha loja. Eu não tenho uma identificação, o cara vai trafegar dentro da minha loja, dentro do meu estoque, e sem uma etiqueta de identificação, que ele foi autorizado a entrar na loja por alguém. Isso é um processo e muitos de nós não temos. Isso pode facilitar um desvio de mercadoria, o que não vai dar tranquilidade para você crescer, né? Então, assim, ter a cadeia de valor ajuda também o cara a fazer essas análises. Exatamente, porque embaixo de cada cadeia de valor você vai ter todos os processos que tem que estar ali para você entregar aquele produto, né? A cadeia de valor é entrada, processamento, saída, né? Então, entra produto, eu processo, ou seja, coloco na gôndola, boto no layout correto, vejo validade, precifico, saída, está passando pelo meu PDV, né?
Se eu perder, vai sair na nota de perda, né? Mas então a minha cadeia de processo ela tem que estar ali. Aí eu tenho um processo de marketing, eu tenho um processo financeiro, eu tenho um processo de prevenção, eu tenho um processo de recrutamento e seleção. Então tudo isso vai impactar o meu planejamento estratégico. Então o ideal é que quando você faz o seu planejamento estratégico, você tem a sua cadeia de valores ali. Entendeu? Isso Perfeito. E ó, vocês estão vendo, a gente falou sobre análise SWOT, falamos sobre usar o análise de fatores críticos de sucesso, falamos sobre a cadeia de valor com a descrição dos processos. Isso. Então, tudo que a gente está falando, existe um passo a passo de como fazer. Deixa eu te ajudar, então, nisso. E aí, se você quiser, você pode comprar aqui o nosso, um livro nosso, meu e do Jean, falando sobre planejamento estratégico. Tá? Vai custar R$100 e poucos aqui. Clica aqui embaixo e aproveita aqui e adquire aqui o livro. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que vai ter o detalhamento de como você desenvolve essas ferramentas, aplicação prática, como desenvolve. A gente ainda vai deixar uma ferramenta para quem comprar o livro, vai ter um QR Code lá dentro para você baixar uma ferramentazinha para vocês poderem desenvolver o planejamento estratégico do teu supermercado. Beleza. E aí, vamos lá, tem outras análises. Sim, dentro da planejamento estratégico, aí eu vou passar a bola. Porter, vambora, Porter. Não, eu vou devolver então. Então vamos lá, você gosta da análise de forças de Porter? Fala aí pra gente. Olha só, você também tem que analisar, por exemplo, como é que tá, o Porter analisa as coisas olhando pela visão da concorrência e de qual estratégia competitiva você está seguindo, né? Por exemplo, o atacarejo, ele é uma estratégia de vender barato, porém com um custo operacional baixo. Então, ele, pelo fato de ter o custo operacional baixo, ele consegue vender barato. Então, ele segue por uma estratégia de custo. E o mercado de conveniência é outra estratégia. O supermercado é outra estratégia. Um empório é outra estratégia. Um mercado de condomínio é outra estratégia. E aí, quando você coloca ali, você começa a olhar o seguinte, como é que está o seu negócio? Porque você não parou para pensar, e eu tive conversando com os caras de restaurante já, e eu fiquei abismado com uma situação que eles me falaram. Que eles falaram o seguinte: 30% do Brasil, 30% de tudo que o brasileiro come, ele come fora de casa. Eita. É um número muito grande. É alto, não é? Altíssimo. Isso mesmo para classe C e D. Isso foi uma pesquisa, se eu não me engano, do iFood e tal, que eu estava conversando com o presidente do sindicato e tal, de restaurante. Ele falou assim, cara, 30% de tudo que as pessoas comem é comida. E quando a classe sobe para A, B e tal, esse valor, inclusive, ele aumenta. Sim, isso sim. E aí, qual é a parada? A gente está dividindo público com o restaurante. Sim. O nosso negócio é dividido com o restaurante. Então, o restaurante, ele é um concorrente indireto, por exemplo, do negócio. Se os restaurantes crescerem muito numa região, pode ser que a sua venda de supermercado diminua porque as pessoas estão comprando menos comida e comendo mais fora. Isso. Então, a gente tem que analisar tudo quando a gente fala de um planejamento estratégico. Olhar todas essas coisas, porque cada região é uma região e cada região tem seus impactos. Por exemplo, a quantidade de pessoas dentro de uma região. Porque existe um total de consumo dentro de uma cidade, que pode ser toda para o supermercado, pode ser dividida com restaurante, pode ser direcionada para o supermercado. Muita gente sai de uma cidade e consome em outra. Então, será que se eu não fizer uma estratégia, eu não consigo pegar o dinheiro que está saindo da cidade e ficar só na minha loja? Então, tem um monte de coisa que você pode pensar para entender. Só para você entender, a métrica hoje é: cada habitante que existe na sua cidade consome em média R$ 337,50 de comida, tá? De supermercado. R$ 337,50. Então, aí você já começa a olhar assim, poxa, mas se eu fizer a conta da quantidade de habitantes aqui na minha região, eu tô pegando tantos por cento, o meu share, né? Eu tô pegando dessa região tantos por cento desse valor. E aí que tá a parada para vocês poderem reanalisar e olhar. Então, quando a gente fala em planejamento, tem toda essa pré-etapa que é a análise, que tem N ferramentas, a gente falou algumas aqui, mas tem várias para poder fazer. E depois disso, você parte efetivamente para o planejamento. Que é, por exemplo, definir a visão de futuro, né? Aonde você quer chegar? Como é que você quer estar daqui a 3, 5 anos? Como é que é a visão de futuro? Eu uso visão de futuro menos conceitual e muito mais com uma visão de objetivo, né? Sim. São quantas lojas, vai estar de qual tamanho, de qual jeito. Isso. Né? As pessoas seguem algumas vezes visões conceituais, ser referência. Eu peguei uma visão de um supermercado esses dias e falei, estava escrito lá, ser referência na cidade, tá. Eu falei assim,
qual a medida para ser referência. Porque se você não tem uma medida, você nunca vai chegar lá. Sabe, é uma visão que nunca vai chegar. Sim. E não é esse o objetivo, né? Não. O objetivo da visão de futuro é ser o norte para onde você vai. Exatamente, é o horizonte. E aí eu gosto de ser mais claro nesse negócio. A gente tem a missão, que é o como eu vou fazer para chegar naquela visão. Eu tenho os valores, que são os pontos de caráter que os funcionários precisam ter para eu chegar naquela visão. Mas aí daí eu começo a ter objetivo, KPI, indicador, plano de ação. E aí eu queria que, Jean, se você pudesse explicar, depois dessas três, das duas declarações estratégicas, que é a visão e a missão, e da definição ali dos pontos de caráter, que são os valores, que são as características que o meu funcionário precisa ter para eu atingir aquele objetivo, como é que desenrola o planejamento daí para frente? Então, uma vez que você tem definição, né, do básico, você fez uma análise, como a gente falou, de SWOT, e aí você vai ter que começar a fazer um desdobramento de metas, né? Você vai ter ali você vai ter que... Qual é o seu objetivo? Como você falou, em 5 anos eu quero ter 20 lojas. Ok, 4 lojas por ano. Como é que eu vou abrir 4 lojas por ano, né? E aí você tem que desdobrar isso em cima de valores, de responsabilidade, e isso se transforma num projeto. E aí como é que você vai lidar com isso? Por exemplo, primeiramente, você vai utilizar metas. E metas é um conceito amplamente divulgado, mas a gente usa aquele conceito de metas SMART, né? Então você tem que ter uma meta específica. Você tem que ser claro, como você falou, com relação à visão. A minha meta ela tem que ser específica. Eu quero abrir 4 lojas, né? Então ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, 4 lojas. Ela tem que ser atingível, né? Ou seja, eu tenho essa capacidade de abrir 4 lojas por ano. Ela tem que ser temporal, ou seja, ela tem que ter um tempo. Então, 4 lojas por ano, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, eu tenho que abrir 4 lojas. E ela tem que ser relevante. Por que ela tem que ser relevante? Ela tem que fazer sentido não só para o dono, como para a equipe, né? Então, o SMART, né? Ele vem dizendo isso, relevante e depois temporal. Então, se eu não conseguir convencer a minha equipe, né? E aí eu digo assim, né? Minimamente você tem que engajar suas lideranças. Se você não engajar suas lideranças nesse planejamento, ele não acontece. Porque você sozinho não vai conseguir abrir 4 lojas, né? Então, quando a gente fala em metas, é por causa disso. Você tem que trazer a sua liderança. E aí foi o que a gente falou em algum podcast anterior sobre trazer o sucessor para dentro do negócio, né? Você tem que trazer a sua liderança, entre aspas, para dentro do negócio. Porque se ele não comprar a sua ideia, a coisa não acontece. Eu vou trocar a liderança. Pode ser que funcione, mas preferencialmente a tua liderança ela tem que estar ali junto com você. É teu gerente, né? E aí, normalmente, o que eu sugiro, né? Você vai desdobrar o teu planejamento estratégico em metas, onde você vai ter pontos de conferência, né? Ou seja, você vai ter ali pontos em que você vai medir o seu desenvolvimento. Para eu abrir 4 lojas por ano, eu vou abrir uma loja a cada 3 meses. Ok. Então, o que eu vou fazer nos primeiros 3 meses para abrir a primeira loja? Eu tenho que, se for o caso, né, reformar uma loja, comprar um terreno, comprar um prédio, eu tenho que comprar, eu tenho que contratar. Então, tem uma sequência de passos que você vai falar, legal, abri a primeira. Eu tenho mais 3 meses para abrir a segunda. Ou então eu falo, não, foi muito custoso, eu quero que essa amadureça e eu vou esperar mais 1 ou 2 meses para essa amadurecer, mas em compensação eu vou abrir 2 de uma vez. Ok, é uma opção, você vai ver a tua capacidade. Mas tudo isso que eu sempre costumo falar é o seguinte, isso tem que existir um documento. Tem que estar escrito. Porque se não tiver escrito, isso se perde no caminho. Tá? Então, assim, depois de você desenvolver os seus valores, fazer a sua análise ali, você tem que ver qual é o impacto dos fornecedores nessa operação. Né? Como é que o fornecedor pode me ajudar ou como ele pode me prejudicar. Poxa, e se eu quero abrir um montão de loja e o meu fornecedor não consegue me entregar? O produto que eu mais vendo é a manteiga de garrafa, só que se eu abrir mais 4 lojas, a fábrica do cara não suporta. Né? Então tem que ver qual é o impacto do fornecedor no meu negócio. Isso é análise estratégica. Sim. Qual o impacto do consumidor na minha loja? O consumidor, entre aspas, se ele decidir para outro mercado, ele quebra a minha loja?
E aí eu tenho que ver, como você falou, qual estratégia que eu vou usar. Porque muitas estratégias podem não se adaptar àquela região, àquele bairro, àquela classe, né, que está inserida a população daquele canto. Então isso também é importante. Você vê impacto fornecedor, impacto coisa. Agora eu gostaria que você falasse para a gente o seguinte: nesse processo de crescimento, você eu acho que talvez, com certeza é o maior, né? Mas como é que o marketing ele bate nesse nosso crescimento? Como é que eu faço esse planejamento, sei lá, de 1 ano, de 5 anos? Tem alguma coisa que você possa passar para a gente na questão de marketing? Sim, é porque ao longo da definição, normalmente quando a gente desdobra ali o planejamento até chegar nos objetivos, no supermercado, um deles é vender mais. Sim. E para isso, necessariamente, uma das ações, uma das estratégias de vender mais é ele desenvolver ou desenrolar um plano de marketing dele, né? Que ele precisa definir, por exemplo, todas as ações que ele vai fazer por ano, por mês. Inclusive, esse projeto serve para você vender o trade lá e receber ainda a grana da empresa, né? JBP? Você pode fazer JBP, ganhar dinheiro em cima disso aí. E aí você define o seguinte: o que você vai fazer em janeiro, o que você vai fazer em fevereiro, o que você vai fazer em março, quais vão ser as macroações ali, as campanhas que você vai fazer. Não vai definir o produto, você define as campanhas. Ó, vai ter, em março vai ter dia do consumidor, em fevereiro vai ter um festival de carnaval, em janeiro vai ter um bota fora início de ano, que vai ter uma ação muito forte. Todos os meses vai ter dia D. Aí você define ali o calendário do ano. Legal. O calendário comercial do ano inteiro. E aí, a partir disso, você vai, inclusive, a partir das metas que você traçar, que vai ser o quanto você vai faturar aquele ano, você já tem uma programação de quanto você tem de investimento de marketing. E como você vai desdobrar esse investimento, que é por onde você vai começar, o que você vai fazer. Óbvio que o marketing o resultado passado investe no futuro, né? Então, a venda passada me garante um investimento para o próximo mês futuro. Legal. E aí, se eu não bati a meta desse mês, o que eu vendi esse mês é o que vai me dizer quanto que é a verba suficiente para eu investir no mês seguinte, né? Então, primeiro eu faço o dinheiro, depois eu invisto, e não ao contrário, como a maioria das pessoas fazem. Então, eu vejo o marketing mais ou menos desse jeito. Aí você vai definir por quais canais você vai divulgar. Vou usar rede social? Quais delas? Vou usar carro de som? Quanto tempo? Vou usar encarte físico? Em quais ações? Vou usar outdoor? Para qual objetivo? Vou usar rádio local? Com qual tipo de ação? Vou usar outdoor, buzzdoor, etc. Para qual tipo de ação? E aí você faz esse planejamento. Então, defino as campanhas, defino quais os canais eu vou usar, orçamento que eu vou utilizar, e aí eu já tenho um pré-programado meio que eu vou fazer ao longo do ano todo. Isso daqui, uma vez com esse planejamento todo pronto, facilmente você consegue fazer um JBP lá, que é Joint Business Plan, que basicamente é um evento de venda, né? A gente fazer um evento para vender esse projeto com cotas para os caras pegarem o dinheiro do trade que a indústria já tem disponível para te dar, mas não te dá, porque você não pediu. Exatamente. E aí você entrega ali o projeto. A gente teve aluno nosso que fatura 7 milhões, conseguiu pegar 1,2 milhões num JBP que ele fez. Então, com esse planejamento, você começa a ter os caras, você vai planejar esse pagamento, eles vão pagar isso daí parcelado, vai ter uma campanha de crescimento, inclusive, deles e tudo mais. Então, mas esse planejamento, não tô nem falando para você vender, mas para você ter isso pronto. Isso é um desdobramento, é uma das partes do desdobramento do planejamento estratégico, é montar o teu plano de comunicação, teu plano de marketing, né? E isso parece teórico, mas em supermercado é isso, é montar campanha, definir canais que você vai divulgar, orçamento que você vai usar e o que você vai fazer em cada mês dentro do tempo, né? Quais vão ser as macroações. E no meio do caminho você vai fazer algumas microações, porque esse mês está mais fraco, vamos fazer uma ação assim, esse mês está bom, então não vamos queimar muita margem. Então, as ações, o mercado é muito, muito vivo, né? Sim. Mas você tem ali o conceito macro que vai acontecer, você já sabe o que vai acontecer. Obviamente, você pode ter algum tipo de variação ou outra. Mesmo, por exemplo, dentro de uma rede, vira e mexe, você está com estoque adicional, você está com uma coisa encalhada ou para vencer, que você faz ações ali para poder colocar esse produto para fora. Então, mas isso não é o planejamento macrão ali da rede, do macro. Quando vai ser o aniversário, qual a ação de Natal, de Black Friday, o que vai fazer isso tudo, eu sei que faz toda a diferença. Beleza, desdobrei tudo. Essas estratégias de marketing, todas as outras, de melhoria de gestão, de TI e tal.
O cara vai montar, e aí tudo termina num plano de ação com meta e indicador de um monte de coisa. Isso. Vamos lá, Jean. O desdobrar final do planejamento. O que fizemos esse documento todo bonito para inglês ver, mas o que fica no final ali? O que fica no final é ação, né? De fato, você, baseado no seu desdobramento, é você começar a cumprir as ações e medir se elas estão sendo eficazes. E aí, o que eu ia falar? Você tem que ter pontos de parada para você analisar. Então, uma vez por mês, nós vamos ter uma reunião para analisar o nosso projeto de crescimento. Então, você pode ter uma reunião de alinhamento para o resultado do mês. Ok, você vai analisar lá o seu DRE, fluxo de caixa, compra e venda, blá, blá, blá. Mas você tem que ter um ponto específico para ver se esse resultado ele foi suficiente para prever aquele crescimento que você estabeleceu. Porque senão, era um ponto que eu ia explorar aqui rapidamente, porque dentro do teu projeto, você vai ter ali um fluxo de caixa projetado. Né? Ou seja, até para eu abrir a loja, eu tenho que ter dinheiro. Então, eu tenho que ali estar continuamente vendo o meu fluxo de caixa projetado. Porque se eu não alcançá-lo, eu não vou conseguir abrir loja. A não ser que eu me endivide, que eu me alavanque, mas aí é outra estratégia. Né? Então, assim, você junto com mensalmente, você vai ter que ter uma reunião para avaliar o seu projeto de crescimento. E ali você vai ter que olhar principalmente, além das ações macro, você vai ter que olhar o seu financeiro, fluxo de caixa projetado. Porque normalmente a gente vai trabalhar com fluxo de caixa projetado, a gente vai trabalhar com fluxo de caixa realizado e a gente vai trabalhar com fluxo de caixa ajustado. Normalmente eu não mexo, muitas vezes o fluxo de caixa fica ruim, eu mexo no fluxo de caixa projetado. Na realidade o fluxo de caixa projetado é projetado. O realizado é o de fato. E se eu tiver que mexer em alguma coisa, vai ser no fluxo de caixa ajustado. Por quê? Até para eu poder avaliar o quanto de fato eu projetei e quanto eu estou fazendo. Para o quê? No próximo ano, eu ser menos ou mais otimista, né? Digamos assim. Então, você tem que ter momentos de parada no projeto para você ver se o seu fluxo de caixa está alinhado com o seu projeto de crescimento. Pode estar dando dinheiro, mas às vezes não é o suficiente para você abrir uma loja a cada 3 meses. Sim, né? Então, como a gente falou em outro podcast, você tem que ter, você não é só fluxo de caixa operacional para você pagar a tua operação, você tem que ter um fluxo de caixa livre, que entre aspas é o dinheiro que você vai investir na abertura das outras lojas. Se as lojas que você tem, elas não estão produzindo fluxo de caixa livre, você não vai conseguir realizar o seu projeto, a não ser que você pegue dinheiro de terceiros. Terceiros, normalmente bancos, né? Então, é uma coisa que você tem que se preparar. Ah, não, Jean, beleza, eu sei que o meu fluxo de caixa livre, que é o disponível para investir, ele não vai ser o suficiente para eu crescer. Mas eu tenho aqui uma parceria, um projeto junto a um banco público, ou um banco privado, não importa, que ele vai me capitalizar para eu fazer essa abertura. Só que eu também tenho que crescer X% para poder pagar esse investimento, essa alavancagem. Ok, então você tem que mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, você tem que fazer fechamentos, não só dos seus objetivos de ação, mas também dos seus objetivos financeiros. Porque, em última instância, como a gente sempre fala, né, no final do dia, os números não mentem. E se eu não tiver caixa, eu vou ter que parar o meu projeto. Né? Então, assim, efetivamente, você tem que ter ações onde você vai cobrar. Essas ações têm que ser divididas, preferencialmente tem que ter um dono para cada ação, a gente sempre fala isso, né? A gente fala muito em visão de dono, então a gente tem que ter um dono para cada ação que eu fizer, né? E eu tenho que cobrar isso, né? Então, se eu não tiver esse desdobramento de ações através de um plano de ação, a tendência é que fique bagunçado. E aí, no meio do caminho, eu pare. Talvez você abra uma loja, 2 lojas, mas aquele teu objetivo de 20 lojas em 5 anos, 4 por ano, ele vai ficar no meio do caminho. Né? Então, por isso que a gente tem que... O papel é bonito, eu entendo que a gente tem que ter, né? Eu sou consultor por natureza, né? Eu gosto do processo, porque o processo ele te guia, né? A gente sabe que em 5 anos, vai acontecer um montão de coisa, mas você tem um guia ali, né? E aí as ações você vai desdobrando e cobrando ao longo do tempo. Mas normalmente o ideal é que você tenha reuniões periódicas para você verificar o avanço do projeto. Às vezes até uma questão simples, você hoje pode ter
5 lojas, mas você vai passar para 25, será que o seu sistema suporta? O que você vai precisar a nível de crescimento também de infraestrutura de TI? Né? Então, tudo isso tem que ser pensado. O que é bom para 5 lojas, talvez não seja bom para 25 lojas. Hoje eu trabalho com caminhões work de 2 toneladas, 1,5 toneladas, mas será que eu não vou precisar de caminhões de 7, 6 toneladas para poder fazer, retirar direto no Ceasa, que muito do logístico vem do quê? De eu retirar a mercadoria, né? Eu vou direto na fábrica buscar a mercadoria, eu vou direto no CD buscar a mercadoria da rede, né? Isso pode me gerar ganhos. E aí eu também tenho que contar isso no meu projeto. É isso. Entendeu? Hoje eu tenho 10 veículos, eu vou precisar de 30. E aí também tem a questão do planejamento, vamos dizer assim, empresarial, né? Que eu posso ter mais de uma empresa para suprir a minha necessidade, tanto prestadora de serviço como dentro do meu ecossistema, né? E isso é muito importante que a gente fale. E aí, eu até gostaria de que você falasse um pouco, né, sobre isso, que eu posso ter outras empresas do meu grupo me auxiliando, né? E aí, de vez em quando, você dá umas dicas sobre isso também, né? Eu no meu caso, eu olho o meu negócio, né, como ele é um negócio de ecossistema, né? Então eu tenho uma empresa principal, que é a empresa de educação, e eu tenho várias empresas que são sucursais. Aí isso eu tenho um negócio que não tem nada a ver com o supermercado. Mas a maior parte dos negócios alimentam o negócio principal de alguma maneira, né? Então, você pode ter um supermercado, você pode ter uma financeira do supermercado. Legal. Eu posso ter um supermercado, para 25 lojas, eu posso ter uma transportadora, dependendo do volume, né? E eu uso para mim, mas eu posso prestar serviço para outros. Eu posso ter uma empresa, eu posso ter uma área financeira organizada, tão organizada que ela pode ser um BPO financeiro que venda para fora. Eu posso ser igual o Nino, por exemplo, que desenvolveu um BI interno e agora eu sou sócio dele da OneB, da qual a gente tá vendendo esse BI externamente para as pessoas poderem ter acesso ao BI que ele tem, né? Então ele desenvolveu e agora isso virou uma outra empresa que ele pode vender para fora e comercializar com outras. Então, inclusive, coisas que você desenvolve internamente para o seu negócio podem ser comercializadas para outras empresas, se isso fizer sentido. Então, no final das contas, você ainda pode desenvolver novos negócios em cima do próprio negócio que você tem. Mas isso eu vejo num segundo momento para negócio estruturado, porque se você não tem nenhum negócio principal rodando, você ficar querendo diversificar no início, gasta mais energia e você tem um monte de coisa que não funciona direito. É melhor você fazer uma coisa muito bem, e aí quando essa coisa muito bem estiver deslanchado, aí sim você pode pensar em diversificar coisas daquilo ali, porque senão você fica com um monte de coisa que não funciona. E isso não dá o resultado, não dá financeiramente para você. E no final das contas você tem um monte de negócio que dá pouco dinheiro em vez de ter um grande negócio que dá muito dinheiro. Então isso necessariamente muda o jogo. Planejamento estratégico para desenvolver leva ali, sei lá, 16, 32, algumas vezes até mais de 40 horas para fazer isso desenvolvendo junto com a empresa. A gente tirou aqui uns 40 minutos do nosso tempo para poder desdobrar e trazer algumas coisas que você pode realmente aplicar na sua loja. E se você quiser uma coisa mais detalhada, a gente tem um livro para vocês comprarem, tá? O livro a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Então, se você quiser um livro com todas as ferramentas que a gente falou, explicando passo a passo, com desdobramento, mostrando na prática como faz, ainda com uma ferramenta para você poder baixar para quem comprar o livro, é só você clicar no link que tiver aqui na descrição do vídeo para comprar o livro sobre planejamento estratégico para supermercado, escrito por mim e pelo Jean, tá? E se você, Leandro, mas tá bom, mas eu não quero comprar nada, tá bom, vamos fazer o seguinte, a gente tem um diagnóstico que a gente faz, que custa entre 5 e 7 mil, mas que a gente está fazendo gratuitamente, onde a gente avalia o cenário atual da sua empresa e direciona quais são os pontos de melhoria que você tem. E a gente faz isso gratuitamente. Também vamos deixar o link aqui, é só você clicar, você vai para uma página, você preenche o formulário, minha equipe vai te chamar no WhatsApp, marcar um horário com você, e vai durante 2 horas avaliar o teu negócio, direcionar qual é o melhor caminho. Uma equipe minha de consultores, tá? Direcionar qual é o melhor caminho para você poder seguir. Então, tudo que eu podia fazer para vocês eu fiz. Espero que esse Rosadas Cast tenha sido esclarecedor para você. Planejamento estratégico é uma coisa que você tem que fazer, e normalmente no final do ano, ali outubro, setembro, outubro, novembro, dezembro, ali no máximo dezembro, ideal é não passar para o ano seguinte, porque você precisa planejar tudo que você vai fazer. Janeiro já começou e você já tem que estar sabendo o que você vai fazer de janeiro já no ano anterior. Quando você começar a parar de querer fazer tudo em cima da hora e começar a planejar antes de fazer, provavelmente seu resultado vai ser 100% diferente que tá.
Obrigado, Jean, por participar do podcast. Vamos pra cima, muito mais longe. Nos vemos aí no próximo Rosadas Cash. Um abraço.